Olá, meus amigos, dando continuidade aos nossos vídeos sobre a reforma trabalhista. Vamos falar agora sobre a contratação de trabalhador autônomo. Esse tipo de contratação foi incluída, por uma lei número 13467, essa lei da nova reforma trabalhista. E, para ser bem simples, essa lei só veio incluir na consolidação das leis trabalhistas algo que já existia, mas que não tinha normatização. Você tem uma empresa de calçado no comércio, aí contrata um pintor para pintar a parede, ou trabalhadores para fazer a reforma do seu estabelecimento. Agora você vai ter uma legislação, que lhe diz enfaticamente o que é trabalhador autônomo, prestadores de serviços contratados para serviços pontuais, para que jamais isso seja confundido com um trabalhador normal. Então, é mais um incremento nessa lei que veio para facilitar as relações trabalhistas. O contrato de trabalho individual também basicamente não teve alteração. Pelo contrário, teve uma inclusão de uma nova modalidade de trabalho. Além do contrato determinado e indeterminado, agora nós temos o intermitente. Está lá no inciso 3º, que diz o seguinte: considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade determinados em horários, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Mais à frente nós vamos ver os detalhes, das obrigações dessa nova modalidade de contrato, o contrato intermitente. Ou seja, você vai contratar uma pessoa, para sua empresa para fazer um serviço durante determinado tempo, findou o trabalho, essa pessoa volta para sua casa, para sua residência, e essa pessoa, nesse período que não está trabalhando para a sua empresa, ela também pode prestar serviço para outras empresas, pode ter outro tipo de contratos desta mesma forma com outras empresas. A gente vai ver isso mais à frente. Essa daqui bem rápida, uma coisa que acontecia muito na sucessão de empresas. Uma empresa compra outra assume, aí a lei dizia que a responsabilidade é da empresa que assumiu, todos os ônus, e todos os débitos, mas aí vinha a lei trabalhista que dizia que o sucessor era solidário e por aí vai. A lei aqui ela deixa bem claro, a responsabilidade é de quem assumiu, desde que se houver, ficar configurado que houve transferência de funcionários de forma fraudulenta, de forma com o objetivo de lesar os trabalhadores, as empresas serão solidárias enquanto todas as responsabilidades para com o trabalhador. E aqui nós temos as regras do contrato de trabalho intermitente. Como eu já havia falado, ele é um contrato que tem que ser celebrado por escrito, certo? E nesse contrato tem que ter o valor da hora trabalhada e todas as especificações necessárias, lembrando que o valor da hora nunca pode ser inferior ao valor da hora do salário mínimo. Ele fala da convocação do empregado, quando ele não estiver a serviço da empresa, o empregador terá que convocá-lo de forma que o trabalhador tenha ciência que foi convocado, e tem que ter pelo menos 3 dias para que o trabalhador se apresente, ou seja,
a empresa tem que convocar 3 dias antes do dia que pretende, né, que aquela pessoa realize um trabalho. Aceita a oferta ou comparecimento ao trabalho a parte que descumprir. Por exemplo, se a empresa contratar, chamar o trabalhador, né? De repente, não vai precisar fazer esse serviço aqui por um motivo ou outro, ela tem que indenizar com pelo menos 50%, né? A empresa referente àquele trabalho e vice-versa, se o trabalhador não puder comparecer naquele período ao qual foi convocado. Lembrando que isso pode ser compensado também, no título de horário em outros dias. Terminou o serviço, né, os 2 meses, 1 mês, 15 dias, o tempo que aquela pessoa veio prestar aquele serviço, tem que ser quitado, né, todas as verbas referentes àquele serviço, né, o saldo de salário, as férias com o terço proporcional, o 13º proporcional, o repouso semanal remunerado, os adicionais que porventura a pessoa tiver, certo? Deverá ser feito com um recibo de pagamento, certo? De acordo com esse artigo, certo? O empregador deverá recolher todas as contribuições, né, FGTS, INSS, normalmente, e a cada 12 meses esse empregado ele também terá direito, né, a férias. Mas como terá essas férias? Naquele mês específico, ele não poderá ser convocado pela empresa para trabalhar. E nós temos aqui a inclusão também de um artigo importante dos uniformes, que sempre foi uma discussão. Que o uniforme é a empresa que tem que dar, quem tem que lavar, isso tudo. Então a lei só veio para regulamentar, dizendo que o trabalhador tem que usar, né, o uniforme de acordo com as especificações da empresa, com a logomarca dela ou das suas parceiras, sem problema nenhum. A responsável pela higiene do uniforme é do trabalhador, salvo em situações que requeram produtos, né, especiais, de higiene especiais, aí a empresa vai ter que se acarretar. Então esse artigo é muito simples também, essa nova redação. Outro ponto bastante importante e salutar que veio nessa alteração da legislação trabalhista é quanto à especificação de salário. Ficou subentendido que tudo que você der para o funcionário, né, depois de algum tempo, isso integra o salário do funcionário e não pode ser mais tirado. E quando a empresa está bem, a empresa dá o quê? Dá gratificação, dá prêmio, dá várias vantagens para o trabalhador. E quando a empresa fica em situações difíceis, não pode tirar. Por quê? Porque a legislação não permite. Então, essa nova lei acrescentou a importância dos prêmios, né, pago, né, para os trabalhadores que executem atividades importantes e que venham, né, ser diferenciados na sua atividade. Esses prêmios eles não integrarão a base de cálculo para os impostos e também eles não farão parte, né, do salário do trabalhador. Isso foi muito importante porque numa situação dessa, quando a empresa está bem, né, aí deu um prêmio grande lá para uma pessoa, vem pagando porque ele consegue atingir todas as metas da empresa. Aí quando a empresa está em crise, que tem que cortar gasto, ela vai cortar logo de quem? Ela vai cortar de quem não queria cortar. Mas tem que cortar, porque não vai conseguir mais pagar o salário daquela pessoa. E com esse artigo veio trazer essa facilidade de negociação entre a empresa e o empregado, também bastante válida. E o que considera-se prêmio? Consideram-se prêmios as liberdades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Sobre a rescisão de contrato de trabalho.
houve uma mudança fantástica aqui. Quem trabalha no departamento pessoal, a maior dificuldade de se trabalhar no departamento pessoal hoje é homologar. Porque vamos dizer que você trabalha no escritório de contabilidade e tem 10 ramos de atividade de empresas diferentes do seu escritório. Cada sindicato cobra a homologação de uma forma. Tem sindicato que quer que você vá um dia antes, leve a documentação, deixe lá e no outro dia vá com o trabalhador para homologar. Tem sindicato que você vai, o trabalhador passa por uma sabatina, por outra, até chegar a hora da rescisão. E é toda uma burocracia que gera um custo imenso para a empresa, empregador, e um custo imenso para a gente também, que somos empresários do ramo de contabilidade. Então, esse artigo 1º, né, que dizia que trabalhador com mais de um ano teria que ter a rescisão homologada em sindicato, foi revogado. Acabou. Você não precisa mais ir para sindicato para fazer homologação de rescisão. Terminou o contrato, a empresa também, uma coisa que acabou, contratos, né, por prazos determinados ou a rescisão com o trabalho, né, a rescisão trabalhado, que você tinha que pagar o trabalhador até o final do aviso, agora só existe um prazo. Depois, né, do fim do contrato, você tem 10 dias para pagar. Ou seja, tanto no trabalhado quanto no indenizado, você tem 10 dias para quitar as verbas do trabalhador e também não precisa ir mais para sindicato, e essa foi fantástica, foi fundamental. Aí você me pergunta, mas se o trabalhador vai querer enganar o funcionário? Não. O funcionário ele vai poder ir no sindicato com sua homologação lá, ver, consultar se está direito. E se não tiver, o sindicato vai notificar a empresa, vai acionar com o advogado na justiça e por aí vai. O importante é que a burocracia na hora da demissão vai diminuir. Isso já é um ponto fantástico. Aqui é só continuação do que eu estava falando, né? Uma coisa importante também, a empresa não poderia, né, pela lei atual, fazer demissões coletivas em massa. A empresa quebrou ou está com dificuldade de demitir todos os funcionários. Não podia, não era permitido. Hoje é permitido, né? E não precisa mais ter acordo com o sindicato. Antes, para fazer esse tipo de demissão, você tinha que fazer um acordo com o sindicato, tinha toda uma burocracia e você já não tinha nem dinheiro para pagar o trabalhador. E toda essa demora, todo esse custo só dificultava mais ainda. Então, isso facilitou também na hora da homologação. Os chamados acordos de trabalho, né? Isso era muito conhecido de todos. O trabalhador não queria mais trabalhar, mas o patrão não tinha dinheiro para demitir, e eles conversavam, e aí faziam um acordo, eu devolvo 50%, 40% e vamos lá. E os dois acabavam cometendo um crime. A lei agora, ela traz a possibilidade desses acordos, né? Em que o trabalhador não quer mais, né, trabalhar na empresa e o que o patrão não tem dinheiro para pagar as verbas rescisórias do trabalhador. Então os dois sentam, fazem um acordo e fica da seguinte forma: aviso prévio, se indenizado, né? A empresa pode pagar só metade. A indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, artigo 4.1, o trabalhador vai poder sacar uma parte, né, até 80%. O trabalhador ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. É óbvio, se ele não está querendo trabalhar, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. Mas ele já vai ter direito ao fundo de garantia, vai ter direito às verbas, né, rescisórias. E daí, muitas das vezes, quando acontece isso, é porque o próprio trabalhador conseguiu um emprego melhor e não quer pedir demissão para não perder o direito de sacar o seu fundo de garantia e ficar preso lá até o dia dele se aposentar. Então, foi fantástico também isso. Vai fazer com que muitas pessoas deixem de cometer crime.
e passem a fazer coisas aos olhos da lei. Outra coisa fantástica também, o trabalhador não é mais obrigado a pagar contribuição sindical. Muitos sindicatos vivem disso, de achacar, de conseguir, de criar obrigações para que o trabalhador pague, mas o trabalhador nem sabe o nome do seu sindicato, não sabe quem é o presidente e não sabe o que ele faz. Agora, os membros de sindicato vão ter que levantar a bunda da cadeira e começar a lutar de fato pelos direitos do trabalhador, para se fazerem vistos e poder chegar para o trabalhador e dizer, ó, precisamos da sua contribuição para manter a nossa luta, manter a nossa causa. Tá certo? Então é fantástico, contribuição sindical extinta, beleza, parabéns. Meus irmãos, eu finalizei aqui essa rápida explanação, né? Rápida assim, mas foram 3 vídeos diferentes sobre a reforma trabalhista. Gostaria de convidar meus irmãos e amigos, né, da área trabalhista, as pessoas que trabalham. Eu recebo e-mails, né, todos os dias e procuro responder, né, no WhatsApp, via e-mail. Várias pessoas que me procuram na medida do possível, são muitas, mas eu tento ajudar o máximo possível. O número de visualizações da minha página é 6.665. Eu estou muito realmente feliz, é um número realmente expressivo de acesso. E sobre a lei trabalhista, queria dizer um ponto. Existe uma discussão que essa regra só vale para os trabalhadores a partir que foram admitidos a partir de 14 de novembro. Mas eu digo a todos que as notícias que nós temos é que na medida provisória que vai regulamentar toda essa legislação nova, ela vai expandir, né, essa lei para todos os trabalhadores, para não ter essa diferenciação de trabalhadores do regime CLT antigo e de trabalhadores do regime CLT novo. Então, meus amigos, eu agradeço a vocês, até a próxima e fiquem à vontade no meu canal para perguntar e eu estou à disposição. Muito obrigado.